Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Priorize Já, um canal feito para você que busca uma transformação na sua maneira de se ver e uma verdadeira mudança de hábitos, porque afinal de contas não é só sobre estética. Autocuidado também é saúde mental. Meu nome é Jenny Aline e esse espaço é para você que busca mais saúde, mais energia e conexão com quem você é, sem neura, sem extremismos e com muito mais propósito. E como sempre, antes de começar, não se esqueça de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar, porque esse é o nosso espaço de troca. Reflexão, motivação sobre saúde física, mental, emocional. Aqui na descrição você encontra todos os links para o meu canal no YouTube e no Spotify. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link também está disponível aqui na descrição. Hoje, o episódio é um pouco diferente. Ele é um convite, um reencontro com a sua vontade real de mudar. E também uma forma de te contar por que esse podcast existe. E o que você pode encontrar aqui toda segunda-feira, bem cedinho, a partir das 6 horas da manhã. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta. Você quer mudar? Mas quer de verdade? Porque é muito comum a gente dizer que quer cuidar mais de si, que quer se exercitar mais, ter mais saúde, disposição, autoestima. Mas, entre o querer e o fazer, existe um abismo chamado rotina, cansaço, culpa, autocobrança e, às vezes, até uma certa descrença na gente mesma, né? Eu sei disso porque eu já passei por isso e também vejo isso acontecer o tempo todo com as mulheres que me acompanham, que eu atendo. Por isso, antes de falar de metas, eu sempre proponho a gente falar de vontade. Não aquela vontade que vem da pressão externa, mas a vontade que nasce de dentro. Aquela que sustenta mesmo nos dias difíceis. Aquela que começa pequena, mas é firme. E é exatamente sobre isso que é esse podcast. Eu criei esse espaço porque eu acredito que movimento é muito mais do que exercício. É uma forma de reconexão com o corpo e com a mente. E com a vida que você deseja viver. Então, a minha missão é te lembrar que você pode sim mudar. Mesmo com pouco tempo, mesmo com cansaço, mesmo depois de muitos recomeços. Só que para isso você precisa deixar de lado a ideia de que você precisa voltar a ser quem você era no passado ou como você já foi. E começar a descobrir quem é você hoje, nesse exato momento. Então, aqui no podcast Priorize Já, né, de se priorizar já, de Jenny Aline, mas a gente precisa aprender a se priorizar todos os dias e começar agora. Aqui no podcast e nas minhas aulas, nos meus treinos, você não vai ter planos mirabolantes. O que você vai encontrar aqui são conversas curtas, objetivas e profundas. Então a gente vai falar sobre exercício físico com prazer, não como punição, saúde como estilo de vida e não como obrigação, sobre longevidade com autonomia e, o mais importante, sobre a sua relação com você mesma. Porque é aqui que tudo começa. Então, eu acredito em um caminho de mudança com realismo. Um caminho que respeita os seus desafios, a sua rotina, o seu ritmo. Porque não adianta nada um plano perfeito se ele não se encaixa na sua vida real. E o que afasta muitas mulheres dessa transformação não é a falta de capacidade, é o excesso de autocobrança, de comparação, de culpa. É a ideia de que se não for tudo ou nada, então não vale a pena. E as coisas não são assim, a vida não deve ser assim. E eu te digo com toda certeza, vale a pena e cada passo conta. Então, começar a treinar 2 vezes na semana com constância, por exemplo, faz muito mais por você do que tentar seguir um plano de 6 dias na semana
desistir na primeira semana também. Por isso, aqui no podcast, você vai encontrar conteúdos que cabem também na sua vida, com episódios de 10, 15 minutos no máximo, que são publicados, como eu disse, toda segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, para você ouvir, seja no carro, na caminhada, na academia, ou em qualquer outro momento que você decidiu que é o seu momento. São conversas que combinam ciência, experiência e compaixão. E a cada episódio, o meu convite é o mesmo: que você se aproxime de você mesma, que cuide de você como quem cuida de quem ama. E pare de esperar o momento certo para começar. Porque, como eu sempre digo, onde há vontade há um caminho, mas primeiro você precisa querer de verdade. E se você chegou até aqui, talvez a sua vontade esteja pronta para dar esse primeiro passo. Eu agradeço a todos que me ouvem, que me ouviram hoje. E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com uma amiga. E já se prepara, porque na próxima semana, segunda-feira, tem mais, com um tema que também pode te ajudar a mudar o jeito de enxergar o exercício e o autocuidado. Combinado? Então, hoje o episódio ainda é mais curto, mas para vocês entenderem um pouquinho mais o porquê ele existe e que eu vou estar sempre aqui com vocês nessa jornada de transformação, de amor próprio. A gente se encontra no próximo episódio. Beijão e até lá!